Salve galera, mais um episódio do Pausa pro Insight. Tamo aí, Vitor Barberato, Xanduckel e hoje com a Camila. Camila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. São temas muito diversos que a gente traz pro Pausa. E hoje a gente vai falar utilidade pública, segundo o Jean sempre fala, pros nossos espectadores aí. Cara, queria que você começasse contando um pouquinho sobre sua história, quem você é e até onde chegou pra gente poder chegar nos nossos temas que serão abordados aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e poder falar sobre isso, né? O tema relacionamentos. Eu sou graduada em psicologia, me formei em Alfenas, depois fui estudar um pouco de psicanálise, passei por algumas áreas dentro da profissão e aí eu me reencontrei, na verdade, lá com a minha infância. Eu tive pais que, dentro do segmento da igreja católica, recebiam casais, né? Existe lá o segmento, né, de encontro de casais, e eles estavam sempre à frente disso. Então, foi algo que ficou por um tempo esquecido, né? Fui viver minha vida, mas de repente, buscando ali um propósito maior dentro da minha profissão, eu entreguei, a gente tem que fazer essa entrega, né, para buscar, para sentir no coração qual que é o meu propósito dentro disso que o meu caminho está trilhando. E aí, no meu entorno, as minhas amigas, meus amigos, sempre saía algum assunto de relacionamento e eu conseguia falar algo. E aí comecei a estudar mais. Foi quando eu encontrei o que é o meu mentor hoje, que é o Dr. Jorge Rodrigues. E ele falava exatamente o que eu acompanhei ali na minha infância, vendo os meus pais também aconselhando outros casais, né? E aí, agora eu tô feliz, agora eu me encontrei. Hoje eu trabalho no todo como, né, da família, atendo crianças, idosos, dentro do contexto familiar, das demandas que surgem, né? Mas o foco maior são casais, restauração de casamentos e a preparação de jovens para viver um namoro, para viver um casamento mais saudável. Tá, restauração de casamentos, tá vendo? Restauração de casamentos. Eu já visto restauração de um monte de coisa, de carro, de móveis, de casamento. Mas que faz sentido, né? Se você encontrar um propósito em comum, às vezes compensa relevar algumas coisas, né? E me conta, qual que é a principal linha de raciocínio ali? Onde que a gente consegue começar O que você faz de diferente ali? Que a pessoa vai te procurar, né? O que você tem de diferente de todo mundo? E fala assim, vou conversar com a Camila que vai... O tratamento dela, né? Nem sei se é tratamento o termo correto, mas ela vai mudar a nossa vida. Uhum. Uma coisa que ficou muito perdida e para a maioria das pessoas ainda está... Os papéis. Dentro de um relacionamento, o homem tem a sua função de homem, do masculino. E a mulher tem o seu papel e a sua função própria do feminino. Então, chegam várias pessoas, mas eu quero saber, entender um pouco melhor sobre isso aí. A gente fala de despolarização. A maioria dos relacionamentos que estão desgastados, como as pessoas falam, ou com muita briga, né? Não é normal ter briga em relacionamento. É comum, mas não é normal. O principal ponto é porque há uma despolarização. Existem duas cadeiras. Eu costumo fazer essa analogia. Tem a cadeira do feminino e a cadeira do masculino. Geralmente, as mulheres despolarizam primeiro e vão empurrando o homem para a cadeira do feminino. E isso tem consequências. A mulher fica desgastada, fica irritada, fica chata. E o homem vai tendo a sua libido rebaixada, ele vai sentindo enfraquecida a sua energia de buscar, de crescimento, né, da provisão. E aí onde se reforça ainda mais esse ciclo, porque aí ela fica mais chata, mais reclamona, lidera mais controladora, e ele vai rebaixando ainda mais. E onde é que isso vai recair? Ou ele vai buscar uma outra mulher, que geralmente, né, que eu chamo das OMs, elas têm algo que a mulher
né, a esposa vai se esquecendo. O que é OM? Outra mulher. Outra mulher. É como eu chamo carinhosamente as amantes. Ela valida esse homem. Ela permite que ele estabeleça ali o papel do masculino. Porque ela só recebe. Né? Então, assim, ela não se queixa, ela não tem obrigações, ela só recebe. E o feminino, ele é, por natureza, receptivo. Né? O feminino não comanda, o feminino não lidera. E aí é onde muitas mulheres perguntam, mas o que a outra tem que eu não tenho? A outra valida. E o que está na cadeira do masculino, do feminino? Isso é massa, né? Vai ter as duas cadeiras e tal. O que está na do masculino? Ao masculino cabe a provisão, que é tanto emocional quanto financeira, a proteção e a honra. Cabe ao homem isso. E a mulher? Nutrir, cuidar, embelezar, receber. É muito simples. As pessoas vão se confundindo, né? E aí é onde entra um conceito que nós precisamos também ter um outro olhar hoje, que é o da submissão. O feminismo veio, quebrou isso de uma forma... quando a gente fala, as mulheres estão empoderadas. O empoderamento da mulher é a sabedoria. Não é passar por cima do masculino, não é ocupar o lugar do masculino. Né? Comportamentos não podem ser confundidos com direitos. A luta por direitos iguais, ok, mas comportamentos iguais, não. E isso causa uma grande problemática nas relações. Essa movimentação vem atropelando isso e gerando esses conflitos que cada vez são mais recorrentes, é isso? Sim. E aí isso tem que ser pensado lá atrás, quando você vai encontrar o seu parceiro, na escolha do parceiro. Eu até entendo, mas como é que a mulher vai ser submissa a um cara que é um troglodita? Percebe o peso de fazer uma boa escolha? Foi-se pensado os critérios para fazer uma boa escolha de um parceiro? Ser submissa a um homem que olha para a esposa como alguém digno e honra essa mulher? Não tem problema nenhum. E aí, também, não confundir submissão com omissão. Né? O amor não aceita tudo. É preciso também, em algum momento, conversar sobre algo. Se posicionar. Sim. Mas de que forma essa mulher vai fazer isso? Eu vejo muito mais um discurso de ódio ao masculino pelo feminismo do que qualquer outra coisa. Do que evidenciar o feminino. Foi-se o tempo em que o feminismo era uma busca por direitos. Hoje isso já está muito deturpado. Hoje é mesmo uma polarização. E essa questão da escolha, tanto do homem quanto da mulher, de não estar estruturada hoje, temos essa dificuldade, isso pode também estar relacionado ao passado, à infância, do que ela viu em casa. Sim, sim. A história sistêmica familiar, ela tem um peso muito grande. E aí, assim, daria um outro tema. Mas o ambiente onde a gente cresce, ele determina muita coisa. Padrões, a gente vê muitas repetições, né, principalmente de divórcios. Os pais divorciaram, os avós divorciaram, então vai se criando essa repetição. Vai repetindo isso. Sim. Padrões de normalidade. Meus pais brigavam. Cada dia, né, meu pai dormia fora, voltava. Aí você vai ver a pessoa repetindo aquilo ali no casamento. Então... E como que quebra um padrão desse? Porque normalmente a gente tem, né? Você busca a referência daquilo que foi referência para você. Ou você entende uma referência ou um aprendizado. Você pode olhar para isso também e falar assim, isso não foi legal. Eu não quero isso para mim. Eu não quero que aconteça. Eu não quero isso para mim. Mas como que quebra esse ciclo? Alguém que tá repetindo. Uhum. A tendência é repetir, né? Sim. A busca pelo autoconhecimento é o primeiro ponto. Tem pessoas que confundem o sentido de afeto. Você vai ouvir, meus relacionamentos são sempre um caos, sempre tem brigas.
a pessoa entende aquilo como afeto. Se o outro não briga com ela, se o outro não é excessivo, ela não se sente amada. Então, muitas vezes a pessoa nem tem consciência disso. Buscar o autoconhecimento. Se você não se conhece, como é que você vai se juntar a outra pessoa? O masculino, ele só ama porque tem o feminino nele. Quando eu falo de polarização, todo mundo carrega em si a energia feminina e masculina. Mas, para o homem ser homem, ele vai reprimir a energia feminina e projetar na sua parceira. A mulher da mesma forma. Ela vai reprimir a energia masculina e vai projetar no seu parceiro. Então, entende que ela projeta luz e sombra? Aí, às vezes, a pessoa fica assim, eu tenho o dedo podre. Mas você está projetando exatamente questões suas no outro. Não é bem o dedo que é podre. E me conta uma coisa. E casais homossexuais? Da mesma forma. Da mesma forma? Da mesma forma. Inclusive, ali vai haver um que opera muito mais, né, ativo no masculino e um mais no passivo, no feminino. Toda a natureza é polarizada. Toda a natureza é dual. Tem em cima, baixo, dentro, fora. Tem feminino e masculino. Sensacional. E faz muito sentido você pensar essa questão dos... Quando você tem uma intersecção de papéis, é a mesma coisa quando você monta uma empresa, você tem vagas diferentes para pessoas diferentes formando um time. Né? Um casal que forma um time muito coeso é muito mais fácil de prosperar junto, né? Do que um casal que tem uma sobreposição de tarefas. Né? Sem dúvida. E aí você traz um tema bacana também, que é o casal que empreende junto. Sim. Né? A gente vê muitos casais empreendendo junto que dão muito certo. E tem muito casal que empreende junto que é tragédia. Você viu o episódio da Mais Creme aqui, por exemplo, né? O Elias e a Nath, que trabalham juntos, empreendem juntos e são um casal. Né? Então aí o desafio é dobrado, talvez até triplicado, na verdade. Tem diversos, acho que tem eles, tem diversos, os patrocinadores nossos, se a gente for ver. Vânia e o Rodrigo da Iroba. A Vânia e o Rodrigo, a Bruno Tadeu, o Riad e a Ellen, enfim. Bom, então acho que eu vou até puxar aqui, falando da Vânia e do Rodrigo, né? É muito legal a história dos dois, então vou pedir, Rodrigão, conta pra gente aí como que foi o início da Iroba, a história com a Vânia. Dá um gancho legal, hein? Conta pra gente aí. Você que já vende online, mas apenas nos marketplaces, sabia que você pode fazer a gestão unificada dessas ferramentas aqui na nossa plataforma? Isso mesmo, agora ficou muito mais simples fazer o gerenciamento e a otimização dos seus processos utilizando apenas uma ferramenta para centralizar a organização do seu estoque, pedidos e venda. Quer saber mais como fazer isso? Então acesse nosso site e descubra outras funcionalidades exclusivas para quem já trabalha com Marketplace. Aí, tá vendo? Casal que empreende junto dá muito certo. E se você quer empreender sozinho ou com o seu casal, é só acessar iroba.com.br, R$120 por mês, monta sua loja virtual ainda hoje e começa a vender os seus produtos, tá vendo? Viu só? Vânia e Rodrigão. Sensacionais. Show de cara. bola. Camila, e fala pra gente, né? Aproveitando esse gancho do empreendedorismo. Que dica que você dá pro casal que empreende junto, dá certo assim como esses que a gente falou agora? Perfeito, dá super certo. Prestar atenção nisso que eu tô dizendo, na polarização. Que a mulher continue no feminino, permitindo ali que o homem fique no masculino. Até quando fala assim, mas a mulher não pode liderar, então como é que eu faço? Na empresa eu tenho um cargo superior. Chegou em casa, deixa o crachá do lado de fora. Pendura o crachá no carro, porque quando você chega em casa é um outro ambiente. E para os que empreendem juntos, ter esse olhar. Toda empresa, cada um tem ali a sua função delegada, né? Então, a mulher não passar por cima. E o homem também contar com essa mulher, porque a mulher é conselheira. A mulher tem uma coisa que o homem até tem, mas é da natureza do feminino, que é a intuição. A mulher que está conectada com o seu feminino, ela conta coisas assim, que até parece sobrenaturais. Né? De antecipar coisas, né? De sentir, de ter um feeling ali que é algo
é estranho nisso, ou vamos por aqui. Então, usar o que há do masculino e o que há do feminino para formarem ali, então, né, um casal de força e seguirem dentro do empreendimento. Que é bacana porque eles trabalhando juntos precisam conviver mais juntos. Né? E aí eu acho que é aí que a gente começa a encontrar problemas. Acho que a gente teve aí há pouco tempo a questão da pandemia também, que existia uma rotina, né? Onde os casais eles se encontravam menos. E de repente a gente pegou casal, criança, pegou todo mundo, jogou dentro do mesmo espaço e falou assim, agora ninguém sai dessa porra. Sai cedo, trabalha separado o dia todo, volta de noite, vai na academia, janta e dorme. Convive menos no dia a dia, na rotina do dia a dia. E de repente você junta todo mundo dentro de um AP, de uma casa, de uma, sei lá o que for, e fala assim, agora vocês vão ficar aí, ninguém sai. E vocês vão ter que conviver. E aí tiveram outros fatores que agravaram a situação. Desemprego, o que também desencadeou alcoolismo, né, uso de outras drogas, a própria dificuldade com as crianças em casa, porque ainda quem permanecia trabalhando, para onde é que vão essas crianças agora? E no dia a dia mesmo, para alguém que estivesse em casa, as crianças em algum período estão na escola, então você tinha um tempo... Só os dois. Ou sozinho até. Aumentou significativamente o número de violência doméstica, de casos. Também aumentou? Não sabia. Aumentou. Sabia de divórcio, que tinha aumentado bastante. Mas de violência doméstica também. Acho que aumentou tudo, né? Teve mais criança, nascimento de crianças, casal que não tinha filho, né? Teve. Eu tô sem fazer nada, em casa o dia inteiro. Né? Sim. Acho que o cara que tem filho, que daí provavelmente perde totalmente qualquer tipo de liberdade, a gente fica ali com criança, todo mundo junto o tempo inteiro, então você também deve gerar. Né? Então deve ter divórcio, nascimento de criança, violência doméstica, alcoolismo, tudo. Sim. Então um amigo meu que brincava muito, falou, não vejo a hora de acabar isso aí pra gente poder beber no boteco, eu só tô bebendo em casa. Pô. O Nil Agra, humorista, ele fala assim, que ele estava casado, né, com 2 filhos. Ele fala que a hora que ele deitava do lado da esposa dele, ia chegando perto... Ativava o sininho no filho dele, que ele ia lá. Pai, tô com fome. Ele, pô, meu, deixa aqui, cara. Não, mas tem algum sino, tem alguma coisa que é só chegar, só encostar a mão. Parece uma criança, do nada. Alguém. Do nada. Brota debaixo da cama. Mas e aí a pandemia, então, teve essa série de situações que geraram impacto. Mas o que gerou mais? Você falou da violência doméstica, isso é um negócio muito sério, né? Sim. E nós ainda vemos repercussão disso. E por um bom tempo. Hoje a gente fala de crianças que passaram a ter diagnósticos que não se tratam propriamente do diagnóstico. Mas bebês que nasceram na pandemia, que foram pouquíssimo estimulados. Crianças que dão sintomas de fobia social... né, de dificuldade de aprendizagem, atraso sensório-motor, porque são, né, a gente inclusive chama de crianças de pandemia. Né? Tem esse... Sim. Porque atrasa de fato. Né? Sim, essa era uma preocupação. A convivência social ela é importante para a formação do caráter, de evolução. Né? Foi onde eu bate forte. O meu mais novo estava exatamente nessa fase de socialização e tal. E aí fica dentro de casa. Sim. Né? A questão da alfabetização, tudo atrasa. Mas agora imagina na questão psicológica aí. Sim. Todo mundo ficou pensando, nós vamos morrer. Quando é que vai piorar? Quando que vai ser o dia, né? E a necessidade das crianças de estar com os pares. As crianças ficaram com adultos e as telas. Um outro grande problema, né, que a gente vem enfrentando hoje, do excesso de tempo diante das telas. Os pais tinham que, né, estão lá em home office, entregam um tablet, um celular na mão da criança. Ou liga lá, galinha pintadinha, fica uma tarde inteira naquela e talvez o problema, isso já é um problema. E aí, geralmente, nesse conteúdo ainda vem algumas outras coisas, né? A gente percebe que cada vez mais, às vezes os meninos ouvem em casa e você fica ali só de antena entendendo o que está acontecendo. Porque eles são bombardeados o tempo inteiro com informações. O moleque tá vendo às vezes um desenho infantil, uma galinha pintadinha, e no meio vem uma mensagem ali que... Com certeza. Só, cara, isso não faz sentido nenhum para um moleque de 6, 7 anos ver. Né? 5 anos, 2 anos. Tem crianças que com esses desenhos, eles aprendem muito mais outros idiomas do que o próprio português. Aí é positivo. Até certo ponto.
até certo ponto. Nós estamos no Brasil, a criança vai para a escola e ela está lá aprendendo português. Assim, eu falo assim, como aprender uma segunda língua e tal, isso dá um suporte bacana. Sim. Nesse ponto ainda é bacana. Acho que ainda tem muita abordagem ali que talvez não fosse a hora deles virem, né? E você foi para online? Nessa época? Sim. O que você achou? Como que você achou a diferença disso? Tá atendendo online ainda? Atendo. Ficou ainda, né? Sim. Começou na pandemia e ficou. Já vi alguns atendimentos de pessoas que estão até em outro país e que preferem ainda um atendimento por brasileiros, mas sem dúvida, na pandemia aumentou, né? Houve um período em que só foi online, né? Que tinha o isolamento total mesmo. Legal. E dentro desse acho que tem, né, nessa questão de relacionamento, tem muitos temas aí que estão em evidência, né? São muito falados, mas também muito polêmicos. Então a questão da violência é um outro negócio que eu falo muito, relacionamento tóxico. Né? Eu fico pensando, que porra é essa de relacionamento tóxico, velho? Né? É o que eu passo gravando pausa com você, meu filho. Você se sente num relacionamento tóxico, é isso? A gente pode conversar mais sobre isso, então. Né? Qual a toxicidade disso? Toxicidade, tá vendo? Sim. Além de tóxico, analfabeto. É normal, tranquilo, tá? Tá, meu Deus do céu. Olha, isso é um outro conceito. Depois que as pessoas aprenderam sobre narcisismo e toxicidade e dependência emocional, tudo é isso. É a era do mimimi. Não é? Vamos ser sinceros. Esse é o foco da minha pergunta. Esse negócio de relacionamento tóxico, não é um pouco de... todo excesso revela algo disfuncional. Tá. Né? A gente tem que concordar quanto a isso. Agora, o que as pessoas entendem por tóxico? É subjetivo. Ou seja, é a mesma situação de antigamente, um relacionamento estava com alguma coisa fora do eixo. Sim. E ok. Tóxico é o nome que acharam para isso agora, é isso? É o nome da moda. Acredito que as pessoas vão buscando terminologias que se aproximam mais do concreto. Tá. Então, assim, o que é tóxico? Se eu chegar a falar, o que é disfuncional? O tóxico, ele cai muito melhor no senso comum, né? O narcisismo. Todo mundo hoje é narcisista. Existe um diagnóstico para o transtorno de personalidade narcisista. Aí você vai falar, fulano é narcisista. Tá, o fulano pode ser egocêntrico, pode ser individualista. Isso não faz dele alguém com diagnóstico de transtorno de personalidade. Não tem um pouco também do incomodar o fato da pessoa, por exemplo, na questão do narcisismo? Às vezes a pessoa se cuida um pouco mais, se cuida mais do que você, e você se incomoda e fala assim, puta, eu tenho uma preguiça de fazer qualquer coisa, e fulano faz. Ele que está errado, não eu. Sim. Mas de transferir a responsabilidade, de falar, o cara que está se cuidando, a mulher que está se cuidando, é narcisista. Eu prefiro... Mas você entende que isso não é um critério diagnóstico para o transtorno? E aí, a pessoa que se cuida muito? Ele pode ter outra... né? Às vezes ele só se cuida, né? Só está ali. Não é narcisismo isso. Não sei. Eu acho Mas que tá uma coisa... É engraçado de pensar, tudo isso que a gente está falando é numa era em que os casamentos são escolhidos, né? Você escolhe com quem você se casa. Eu estava na Índia, a última vez que eu fui para lá, uma moça estava falando que lá eles não escolhem ainda. Várias castas de lá. Diversas culturas, né? isso, né? A moça, ela estava... A gente estava conversando um monte de coisa e tal. Falei, como que é a sua esposa? Ela é mais nova, mais velha e tal? Eu falei, não, tipo, praticamente regula a idade, né? Eu vou casar daqui a um tempo e é um amigo do meu pai, assim, um senhor muito mais velho, né, escolhido pelo pai. E eu fico imaginando o nível dos problemas que pode ter um relacionamento desse, né? Se quem você escolhe já é um problema, que nem você falou, né? Você tem que escolher a pessoa certa, né? Como que deve ser essa orientação para a pessoa poder entender a si mesmo para poder escolher com quem vai se relacionar, né? Olha, pode ser divergente. E eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, nesse sentido de se você escolhe, tem menos chances de dar errado. Eu sou filha de pais que não se escolheram. Meu tio, que era amigo do meu pai, ele levou uma foto da minha mãe pro meu pai. Minha mãe, loira, dos olhos azuis, maravilhosa. Meu pai, 2 metros de altura, levou uma foto dele para minha mãe. Tá bom, pode ser. E uma vida
bem ordenada, vamos dizer assim. Eu gosto sempre de falar dos conceitos que precisam ser ressignificados. Amar. As pessoas entendem o amor pelo viés romântico, por sentimento. Isso é paixão. Paixão acaba no primeiro ano. Existe já pensado isso. A paixão, ela mexe com a nossa bioquímica. Tanto que quando acaba algum relacionamento, você foi muito próximo, você sente os efeitos como se fosse um dependente químico. Uma abstinência. Sente abstinência. E aí, se o fulano olha lá a sua rede social, você já começa a subir os seus hormônios, sua dopamina, serotonina. Aquilo ali já te dá uma sensação de bem-estar. Precisa muito pouco. Você sai de um relacionamento ruim e sente falta. Sente falta. Ruim ou bom? Mas que teve importância, né? Então, amar é servir. Quando você encontra uma pessoa que você consegue responder a pergunta, eu daria a minha vida por essa pessoa? Aí sim você está pronto para amar. Isso de você, né? Amar é uma entrega. E se a gente, né, pegar pelo sentido metafórico, foi o que Cristo fez, né? Ele amou e entregou a vida dele. Então, quando você se une com alguém em casamento, esse tem que ser o seu pensamento de entrega e de serviço, de estar a serviço pela felicidade do outro, por uma vida mais leve do outro. Se você quer se casar com alguém por como você se sente, mas fulano faz tudo pra mim, eu me sinto amado, vai dar um probleminha em algum momento. Porque tem dia que a pessoa vai estar o próprio cão. Vai ter dia que a pessoa não vai estar te amando. Vai ter dias que a pessoa vai fazer escolhas não tão legais. E você vai precisar perdoar. Então, ter essa decisão de um casamento tem que passar muito mais por esse viés. Claro, existem pontos no namoro, né? Tanto que eu falo, o namoro é para acabar. As pessoas hoje fazem tanto melindre. Como é que eu vou terminar o namoro? Gente, o namoro é para acabar. Ou acaba porque é um fim, ou acaba em casamento, né? A maioria das pessoas nem vivem um relacionamento. Só existe relacionamento se tiver verdade, respeito e diálogo. Então chegam pessoas no consultório, tô com isso, tal. Mas qual que é o problema? Que você não tá nem num relacionamento. Vai acabar com o quê, né? Vai acabar com o quê? Nem tem por que acabar, já acabou faz tempo. Sim. Então você tá criando, né, todo esse imaginário aí diante de uma coisa que nem existe. Você vai escolher uma pessoa, eu sempre gosto de dizer 3 pontos muito importantes. Valores. Seus valores estão alinhados? Vocês estão buscando o mesmo caminho? Espiritualidade. Vocês vão conseguir conversar sobre isso? Uma vida ordenada requer, em primeiro lugar, a espiritualidade. E aí, dentro de um casamento, o próximo ponto é o cônjuge. Depois, né, o cônjuge e você. Depois o trabalho. Depois, né, os filhos e depois o trabalho. Se você desordena isso, sua relação também tem prejuízo. Quem coloca o trabalho acima, né, do casamento vai ter problemas. Não vai ter tempo de qualidade, né, outras coisas vão surgir. A mulher que coloca os filhos antes do marido também vai ter problemas. Né? Então, uma vida ordenada, ela requer isso. Cada coisa no seu lugar. Então, valores, espiritualidade. E se você também consegue olhar para essa pessoa como alguém que, como eu disse, você está disposto, né, a se doar. As pessoas falam assim, eu tenho que dar 50, o fulano 50. Tem dias que você vai chegar na sua casa, sua esposa vai estar conseguindo dar 20. E aí? Você vai ter que suprir os outros 80. Então não é uma competição. Um casamento é uma cooperação.
E acho que envolve muito de você tentar sempre inovar. Acho que isso faz muito sentido. Pensar de ter novidades sempre. O que você acha disso, Camila? Sim, não cair na rotina, né? Eu falei antes sobre a validação. Vai ficando tão no automático e a mulher vai esquecendo de validar aquilo. Para o homem é muito importante a validação. É muito importante. E aí cria-se uma ideia, muitas vezes, de que o outro não está fazendo mais do que a obrigação. Uma frase que todo mundo tem que carregar consigo. Ninguém te deve nada. Você deve o seu melhor. Seus pais não te devem nada. Eles te deram o melhor que eles puderam, que é a vida. Te nutriram, te deram abrigo. Cumpriram a missão deles. Agora é com você. Agora é com você. E eu puxei o gancho da novidade para poder falar, né? Primeiro te entregar um presentinho do Subway, nosso patrocinador do Pausa. Bacana. E tá aí dentro uma novidade. O novo cookie de paçoca. Sensacional, hein? E se você é daqui de Franca, passa lá no Subway da Alonso Alonso, em frente a Facef, e você vai poder comer um novo cookie de paçoca, igual a Camila vai comer quando acabar o episódio. Tá vendo? Só? Muito Subway bom, tá com a gente aí, tá vendo? Muito bom, muito bom. A gente está falando desses relacionamentos e uma coisa que eu acho que é muito comum acontecer também é a questão do comodismo. Né? Tem esse imaginário todo que você falou e tudo, é óbvio que tem. Mas a gente percebe relações que acabam acomodadas. A pessoa fica ali e fala, não tá bom, mas também qualquer outro vai ser igual, tudo do mesmo jeito. Enfim, para que mudar isso, né? Como a pessoa... Porque a gente entende que se ela tá ali, ela não tá percebendo que realmente ela tem uma opção né? Para que eu quero descer. Como que a gente identifica isso, né? Como que dica que você dá para essa pessoa? Primeiro, para identificar se ela está num relacionamento desse que às vezes nem tem mais amor, não tem mais nada, realmente é só uma questão de estar acostumado com a situação. E como que sai disso? Entende que eu falei sobre o servir? Sim. Isso dentro do casamento não pode acabar. Você fez um compromisso. Hoje o que mais acaba com casamentos é o egoísmo e a irresponsabilidade. Como é que você vai perder sua atenção da responsabilidade? Quando eu recebi o mimo aqui, ainda pensei, olha que bacana receber um mimo, né? Existem as 7 linguagens do amor. São 7? Achei que fossem 5. No livro lá, Você tá melhor que eu, achei que cinco. nem sabia que existia a linguagem. Tá ampliando já. Sim. Pra ficar mais difícil, entendeu? Ou para facilitar. Pode ser. Né? Você fez uma pergunta, o que tem no diferencial do atendimento, né? E eu citei a polarização, esse olhar para o feminino e para o masculino. Olhar também para as peculiaridades de cada um dentro das linguagens do amor é essencial. E aí vem um outro ponto também que arremata tudo isso, que são os 4 temperamentos. Cada pessoa nasce, né, com um temperamento. Ela é formada de acordo com um temperamento. Cada temperamento ele é regido por um mineral. Então tem terra, fogo, água e ar. E 4 temperamentos e 7 linguagens aí. Isso. São 28 combinações que você pode ter para tentar encontrar qual é a certa. Não vai ser fácil. Não, mas vai vir mais número aí. Se fosse só 28 combinações, dava fácil demais. Olha, dentro dos temperamentos tem o fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. Cada pessoa tem, né, dentro aí do seu temperamento, características de luz e de sombra. Uma mulher colérica, por exemplo, ela é por natureza mais liderante. Então ela tem que tomar cuidado, porque isso dentro de um relacionamento, ela vai despolarizar. Um sanguíneo, por exemplo, ele é aéreo, ele é ar, ele é aéreo. Onde ele deixa as coisas, ele esquece. Ele marca 5 compromissos no mesmo dia, no mesmo horário. Tanto o colérico quanto o melancólico, eles são muito ordenados.
Imagina um relacionamento com um sanguíneo. Se não estiver aí, né, num ponto de maturidade. Não é também para falar, não, eu sou sanguíneo, então eu sou bagunceiro mesmo. Não é muleta. Né? Mas é para você ter um outro olhar para isso. O fleumático, por exemplo, ele é muito inerte. Ele não toma iniciativa. Aí pensa uma colérica também aí com fleumático, que fica esperando um convite, que fica... Logo ela vai tentar ultrapassar isso aí. Ela vai tentar fazer o convite, ela vai... Então, conhecer o seu parceiro. E quando eu falo do autoconhecimento, qual que é o meu temperamento? O meu é melancólico. Então, eu tenho uma lentidão. Né? Eu falo devagar. A minha resposta é mais lenta. Se alguém chega aqui, me fala um palavrão, reclama, me xinga de alguma coisa, eu não vou dar uma resposta na hora. Um colérico vai sair catando cavaco aqui. Né? Mas o melancólico não. O melancólico ele vai ruminar aquilo. Depois ele volta para falar. Se voltar, porque às vezes até perde o time e fala, nem vou. Né? Eu costumo dar um exemplo, aliás, 2, para entender como é que cada pessoa funciona dentro dos seus temperamentos. Um convite para uma festa. Se eu chego e falo para um colérico, tem uma festa, vamos. O colérico vai perguntar assim, quem é que vai estar lá? Porque para ele as coisas têm que fazer sentido. Ele só vai se ele puder extrair algo de lá. Vão ter pessoas bacanas, legais, intelectuais, né? Porque o colérico ele é mais do intelecto. Então eu vou. O melancólico ele vai falar assim, nossa, pra quê? Não, vai ter comida, vai ter música. Nossa, mas comida e música tem em casa. Porque ele é mais recluso, né? Mais introspectivo. O fleumático, como ele é diplomata, ele fala, vamos. O sanguíneo, opa, não precisa nem falar o que tem. É ele que tá dentro da Chamou. festa. O sanguíneo é a alma da festa. Ele é a festa. Ele chega e todo mundo quer falar com ele, ri, ele conta piada, ele canta. Então percebe a diferença? A pessoa quebrou a perna. Para o melancólico é como se ele tivesse quebrado inteiro. Ele vai ficar de repouso, ele vai se fechar. O sanguíneo vai querer contar para 1000 pessoas como é que foi o acidente. O fleumático ele vai aproveitar daquilo para ele ficar de repouso. Agora ele não precisa nem de desculpa para ele ficar quietinho também. Né? O colérico vai falar, imagina, vamos em frente, é só uma perna, ainda tem a outra. E como que a pessoa descobre qual que ela é? Tem algum tipo de teste para fazer? Tem. No meu perfil do Instagram tem lá como saber o meu temperamento. O pessoal que quiser seguir. Qual que é o arroba, Camila? Vamos lá, passar para isso para a gente poder pôr na tela. @ca.oliveiraoficial. k.oliveiraoficial. Então, aí ó, tá aí. Arroba lá no Instagram, @k.oliveiraoficial. E procura lá o teste para descobrir qual que é o seu temperamento. Quem que é você no rolê. Tá vendo? E dá para prever bastante coisa quando você você sabe. Sim. Né? Por exemplo, o melancólico, que ele se fecha muito. Então ele precisa ter atenção quanto a isso. O sanguíneo, ele quer resolver as coisas na hora. Se ele está namorando ou casado com um melancólico, que vai precisar ir lá para o tempo bolha, ruminar, ele pode se sentir pouco amado. O outro nem deu importância para o que eu falei. Né? Ou, ao contrário, o melancólico vai se sentir muito pressionado, né, pelo outro que quer discutir ali a relação naquela hora, quer uma resposta naquela hora. Então, muitas vezes é interpretado como um descaso ou como um esquecimento. Não deu atenção para a data de casamento. Mas o fulano é sanguíneo, ele é esquecido mesmo. Né? Então, que a gente mede o outro com a nossa régua. Né? Acho que a gente sempre espera que a outra pessoa entenda. Agir da forma que você agiria. Da forma que você agiria, exato. Mesma coisa com as linguagens do amor. Quais são as 7? Vai, vamos lá. Eu falo, você quer dar um pente para um careca e quer que ele fique feliz? Né? Muitas pessoas falam assim, mas fulano não me ama. Mas por quê? A linguagem do amor dele é uma, a sua é outra. Todo mundo tem a linguagem expressa, que é como eu mostro para o outro que eu amo.
e a linguagem que se sente amada, né? Então vamos lá. A linguagem, né, como eu lembrei do mimo, presente. Tem pessoas que se sentem amadas quando recebem um mimo. E aí, você falou das 5, que vem lá do livro original. Eu faço uma crítica porque o conteúdo que há lá é muito pueril, sabe? É muito superficial. Então, às vezes as pessoas acabam se equivocando. Não é um presente, não tem que ser um presente caro que você vai lá na loja e compra. Principalmente para homem. Eu falo mulheres, pelo amor de Deus, para de ficar enfiando essas coisas bizarras aí pro marido de vocês. Dia dos namorados, vão lá, compra aquelas firulas de almofada escrito love e não sei o que, e caneca com a foto dos dois. Gente, que homem que gosta disso? Aí quer que o cara saia mostrando, né? Quer que leva pro ambiente de trabalho, aquela coisa. Não, né? Ok, mulher pode presentear, mas pergunta, né? O que eu posso te dar um presente? A regra básica para a mulher acessar ao homem é isso. Posso? Posso te fazer um convite? Posso te dar um presente? Isso não é que ela está pedindo uma permissão boba, né? Mas é uma permissão para acessá-lo. Né? E isso faz com que, né, cada um fique, né, bem polarizado. Então, o mimo, ele é bem mais especial quando é algo que a pessoa, que ela mesma fez, ou que ela, né, tem algo a ver com o outro, né? Pode ser simbólico, né? Pode ser um bilhete. Deixa lá um bilhetinho dentro da pasta, né, do marido, do namorado, dentro do livro que ele está lendo. Não precisa ser algo, né, caro. Uma outra linguagem do amor, tempo bolha, que essa não está no livro, que é muito própria dos melancólicos. Então, a pessoa se sente amada quando o parceiro permite que ele tire aquele tempo lá descansando. Então, se o marido, por exemplo, a linguagem do amor dele é tempo bolha, a esposa chega, né, prepara lá o quarto, liga o ar-condicionado, deixa tudo escurinho, deixa lá ele lá rolando, sei lá, o feed do celular ou passando canal, deixa ele lá aqueles minutinhos, ele vai voltar se sentindo super amado, né? Diferente daquela que fica lá, né, o tempo todo tem que dar atenção. Se a linguagem do amor da pessoa é essa, né, já danou tudo. Outra linguagem do amor que eu falo que é a base para todas, né? Se não houver essa, não tem como ter as outras, que é o tempo de qualidade. Então a pessoa se sente amada quando o parceiro tira aquele tempo só para os dois. E aí não pode ter celular, não pode ter filme, não pode ter televisão, né? Não pode ter outras pessoas interferindo ali. É só os dois, é um momento de conexão, né? De conversar, de entrega, né, de olhar ali para o outro. E aí, a próxima linguagem do amor, toque físico. Isso é muito próprio dos homens, né? Os homens são, né, gostam mais. Então é uma massagem, é um abraço, é um beijo. Bom, então a próxima, atos de serviço. A pessoa se sente amada quando alguém facilita a vida dela, torna a vida dela mais leve. Então, eu sei que todo dia fulano tem que buscar a criança na escola às 5 horas. Hoje eu posso ir para você, posso buscar para você. Eu sei que você tem uma reunião marcada, posso te lembrar? Né? Você tem uma consulta marcada, posso te lembrar? Então, isso são atos de serviço. A outra, que é surpresa. Esse também não tem no livro. A pessoa se sente amada quando o outro muda algo da qual ele se queixava, sem fazer alarde. Então, eu sempre dou o exemplo. A menina sempre chega atrasada, a esposa sempre demora para se arrumar, e o parceiro fala ali, né? Nossa, mas é importante para mim pontualidade. Né, você se atrasou, e aí de repente a pessoa, ela por si só, ela muda isso. Para de atrasar. Então, olha, fulano chegou hoje na hora certa. Nossa, mais uma vez. Então a pessoa se sente amada por isso. Sem fazer alerta, sem falar, olha, viu, mudei por você. Ela muda porque ela sente que aquilo ali é importante, né? E palavras de afirmação, que também é muito próprio, né, da linguagem do amor dos homens. E aí também ter esse olhar, palavras de
afirmação e motivação, mas tem que ser verdade, tem que ser genuíno, não é ficar aí falando, né? Então, olha, se a pessoa faz algo bem, bacana, vai lá e diz como você se sente, né? Nossa, quando você faz isso eu me sinto feliz, quando você faz isso eu me sinto protegida, quando você faz isso eu me sinto cuidada, porque tem que ser verdade. Né? A pessoa que fica ali puxando saco, o outro vai falar assim, nossa, mas eu nem fiz nada. Né? E a gente são 7 linguagens do amor, 4 temperamentos. A gente é um mix disso aí ou é um só? Os temperamentos, a gente é formado a partir de um temperamento predominante. Tá? Conforme você vai se autodesenvolvendo, é natural que você se aproprie do que há de melhor em cada temperamento. A ideia é que você chegue num ponto em que não seja possível descobrir qual o seu temperamento. Porque você se apropria do que há de melhor. Né? Muito mais iluminado, né? Muito mais sombras, muito mais luz, e você vai deixando as sombras já de alguma outra forma ali iluminadas. Né? As linguagens do amor... algumas pessoas falam, eu me sinto amada por isso e por isso, né? Mas também tem uma predominante, tem uma que vai falar mais alto, né? É muito louco de pensar isso aí, porque a conexão é importante, né? Extremamente importante. Você está esperando que a pessoa faça uma coisa, vai fazer o lado contrário. Né? Você está esperando ganhar um café, por exemplo, ganhar um cookie do Subway, entendeu? Vai saber. Às vezes você pode surpreender. Não pode ser os dois? Às vezes você pode dar os dois. Às vezes pode ser os dois. Senão vai frustrar. Combo completo. Então, presentinho pra você da Olinto Café. Tadeu, conta pra gente o que tem dentro daquela embalagem e o que você traz de novidade da Olinto Café pra quem é de Franca. Conta aí. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Tadeu aqui do Olinto Café e vim convidar vocês para ter experiências completamente diferentes na hora de tomar a sua bebida favorita. Aqui você encontra diversos métodos, cafés de produção própria e o carinho e o trabalho que só uma equipe especializada pode oferecer. Vem visitar a gente aqui. Muito bom, Zé Tadeu, muito bom, hein? Tadeu e a Bruna empreendem juntos também. Tá vendo? Coitada da Bruna. Casalzão. Casalzão, tadinha. A Bruna tá pagando os pecados dela. Fala pra gente, a gente estava falando da questão da toxicidade, tem a questão também de dependência emocional. Traz pra gente de volta isso pra gente entender um pouco melhor. 2 pontos importantes. Conceitos que vão ser vistos dentro do namoro e conceitos que vão ser vistos dentro do casamento. A começar pela dependência emocional. Não vai haver um casamento sem dependência emocional. Como é que você não depende do emocional da sua esposa? Como é que a sua esposa não depende do seu emocional? Totalmente dependente. É uma só carne. Se o seu esposo está triste, está adoecido, aquilo também te fere. Né? Se você sabe que alguém veio e questionou a honra do seu marido, como é que isso não te fere? Da mesma forma, o homem. Se a esposa não está bem, como é que isso não fere? Né? Dentro de um namoro... Por que acontece aí das pessoas ficarem... Eu falo muito mais da dependência física e bioquímica, porque as pessoas vivem um namoro que é praticamente um casamento. Eu falo, não casem dentro do namoro. Minha sogra dentro do namoro, gente? Não é? Namoro é o tempo para você conhecer se você quer ficar com aquela pessoa, se você quer casar com aquela pessoa, se você quer unir as famílias. Se você ainda está avaliando isso, como é que você já junta tudo? Como é que eu vou chamar ela? A mãe da sua namorada. Entendi. Tá vendo? É o pai do seu namorado, né? De quem for. De quem for. Só virou sogra. Depois casou é sogra. Depois de casar, tá vendo? Sim. Isso prejudica demais quando você identifica que algo não vai bem e que precisa terminar. Isso é um impedimento ali, imaginário. Mas e quem namora há bastante tempo? Namora Por que namora há 5 anos? A mãe da minha namorada de bastante tempo. É isso? Pra que namora todo esse tempo?
Eu não sei, tem um amigo meu que namorou acho que 18, 20 anos, casaram e estão lá esse tempo todo e tá tudo eu certo. cheguei a namorar 10 anos, né? A Giovana namorou 10 anos. Mas o que te impediu de casar antes? Idade, faculdade, começo de estágio, N etapas da vida, né? Que fizeram ficar 10 anos namorando. Né? O Rei e a Tá, são gente boa demais. E assim, eles se conheceram, namoraram esse tempo todo, ele fez facu, voltou, depois que eles foram casar. Mas assim, foi tão bacana tudo, assim, até hoje Sim. Parece que deu certo. É um caso atípico, às vezes, até. Né? A maturidade, o acordo, ok. Né? A gente não está falando aqui que tem que engessar as coisas. Mas eu vou te falar que não é regra. Eu conheço muitas pessoas que namoram 10 anos, casa, no primeiro mês, fala, quem que é essa que tá aqui? Né? E aí? Né? Você empurrou com a barriga ali uma coisa que já estava disfuncional lá atrás, aí você vai enfiar o pé na jaca direito, aí vai casar, vai esperar vir os filhos. Né? E aí isso tem relação com a dependência emocional? De ficar dependendo daquela... no namoro, sim, a acomodação, né? A própria... como é que eu vou falar lá com o meu sogro, com a minha sogra, né? Que acabou o namoro. Como é que eu vou ser visto? Né? Se preocupar com o que o outro vai pensar. Às vezes falta um pouco... Sim. Fica com dó, aí a menina chora, né? Aí o cara... tem namoros que... Às vezes vai até dar mimimi aqui. Mas tem namoros que precisam terminar por mensagem. Não dá pra terminar pessoalmente. Tão feio assim Mas por quê? Porque o outro tenta manipular, o outro, né, cria situações ali, ou parte para agressão, né, coloca a integridade da outra pessoa em risco. Então, tem situações em que tem que orientar, terminar por... Manda o zap. E me conta uma coisa, tá falando de filho, namoro, pré-namoro, casamento, etc., ou pré-casamento ali. A gente teve um escândalo pouquíssimo tempo atrás, né, de uma pessoa que tá tendo um filho, né, noivo, e que traiu a moça no dia dos namorados, que foi o Neymar. O que você achou desse rolê todo aí? Soubemos a parte do dia dos namorados, né? Ah, sim, lógico. Primeira coisa, eu vi as pessoas falando muito sobre ele, né? Claro, né? Não tiro razão. Falta de caráter. As pessoas perguntam, quem ama trai? Trai. Porque a traição, ela não está relacionada a isso. É muito mais um lance de caráter e de moral. Puxa vida, o homem, ele foi criado para ele fecundar várias mulheres. Ele pode ter um filho a cada dia. A mulher tem uma etapa da vida dela. Né? O homem, ele foi criado para ser poligâmico. O que acontece? A nossa sociedade pede que alguns impulsos nossos sejam reprimidos, né? Para que mantenha-se a ordem. Então é muito mais um lance de caráter e de moral do que de qualquer outra ordem. Só que um ponto que eu levantei, até na minha rede social lá, eu ainda falei, vocês estão falando muito dele, mas e a fulana que foi lá no apartamento? Ele não traiu sozinho. Qual o papel da mulher hoje na sociedade diante de outras mulheres? Eu tenho um grupo de amigas, nós somos 9 amigas de muitos anos. As pessoas falam, nossa, mas como é que não tem aí uma rixa entre vocês? Nunca teve uma competição? Falo, isso foi um ponto que a gente sempre buscou e a gente ainda busca mostrar para outras pessoas. É possível que a mulher tenha amiga sem passar por esse ponto aí da competitividade. Né? Se a gente for buscar no feminino ancestral, né, havia uma irmandade entre as mulheres e isso foi se perdendo. Então, ok, há um probleminha de caráter aí dele. Mas teve lá a fulana, né, que pelas razões dela, oportunistas ou sei lá, né, o quê, tornou possível isso.
Não é a primeira vez, provavelmente não vai ser a última. Sim. Né? E aí, na mídia, a gente vê outros casais, né? Que por N motivos, isso, de certa forma, até fomenta aí uma imagem. O Arthur Aguiar e da Mayra Card também ficou muito conhecido, né? Que o Dani falou 17 traições que foram Não, mas é que tá, cara. Isso, porra, não é possível. 17 vezes. Ela já entendeu que isso é padrão. Na segunda vez já entendeu que isso é padrão. Tipo, de verdade, já aconteceu 2 vezes. A próxima, sei lá se é traição, cara. Já entendeu que ela compartilhou ali e vai aceitar isso. Eu não sei. Talvez seja até escroto que eu tô falando, mas, pô, foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez. Se eu cheguei em 17 vezes. E aí eu vou te dizer que lá no mas... namoro já tinha indícios disso, e aí ela foi e ainda assim foi. A mulher acha que ela vai mudar o homem, né? A mulher, às vezes, ela alucina. Eu falo que a primeira regra do meu método é não alucinarás. Porque a mulher tem muito disso. Aí ela acha que ela vai mudar o cara, que ela vai curar o cara, que ela vai ser terapeuta do cara, né? Ok, o masculino, às vezes, com tanta... Hoje eu falo principalmente a pornografia, né? O imaginário dos caras tá ferrado, né? E muitas vezes, por isso, por um adoecimento, acaba descambando para essas outras coisas, né? Mas aí, tá, você é esposa, você vai ajudar a sua esposa a buscar uma ajuda para isso, ou vai, né, continuar dessa forma assim, sem buscar que se restabeleça o respeito. E na maioria das vezes, lá no namoro, o cara já gritava, o cara já mostrava. Entende quando eu falo que se não houver verdade, respeito e diálogo, não tem relacionamento? E as pessoas seguem nisso. Não vai dar em outra, né? O resultado é um só. Bom, a gente tem por base aí de ter os episódios em torno de 1 hora. A gente chegou muito rápido nisso. Queria te perguntar se você puder deixar, né, para quem está assistindo a gente, uma mensagem final que seja um insight para essa pessoa, que possa levar ela a refletir, né? Terminar esse episódio refletindo sobre alguma coisa. Sim. E te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito legal. Obrigada. Eu entendo que todo mundo quer, né? Por mais que diga, não preciso de ninguém, né? Estou muito bem sozinho. Ok, algumas pessoas vão. Nem todo mundo tem vocação para o matrimônio, né? Isso a gente não tem o que questionar. Mas busque se conhecer primeiro. Virtudes. Quais virtudes você tem desenvolvido em você? Buscar no outro a felicidade. Muito se fala sobre responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é sua para com você mesmo, não é do outro. Sou eu que preciso cuidar dos meus afetos. Então, antes de querer estar com alguém, queira ser essa pessoa. Você quer ser uma pessoa perfeita, né? Você quer uma pessoa perfeita com você? Então, assim, o quanto você está lutando para ser uma pessoa perfeita? As meninas falam, eu quero um José. Fala, mas o quanto de Maria você está sendo? Né? Então, muitas vezes a gente quer que o nosso parceiro traga para nós aquilo que a gente sente que falta, quando, na verdade, somos nós que temos que buscar. Né? E olhar para aquilo que eu posso propiciar para o meu parceiro. Muito mais. Muito obrigado. E aí, valeu. Tá aí, ó, fica a dica, olha para você mesmo antes de projetar em outra pessoa. E é assim que a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu. E se você ficou aqui até agora, tem mais 2 opções, 2 episódios incríveis com outros entrevistados do Pausa pro Insight. Bora conferir.